Olha só, aqui no Brasil está surgindo uma nova ferramenta de investigação que promete ser uma verdadeira revolução para solucionar crimes bem complicados: a coleta obrigatória de DNA. Mas a que custo? Hoje a gente vai mergulhar nesse cabo de guerra tenso entre a busca por mais segurança e a defesa dos nossos direitos fundamentais. A grande questão é, onde é que a gente traça essa linha? Agora, imagine a cena. Um crime violento acontece, mas nada. Nenhuma testemunha, nenhuma impressão digital para seguir. A investigação simplesmente empaca. Vira um beco sem saída. Pois é exatamente esse tipo de desafio que acontece todo santo dia que força a justiça a buscar ferramentas novas e cada vez mais poderosas. Então, vamos direto ao ponto central do problema. O nosso sistema de justiça criminal vive um desafio gigantesco. A falta de provas materiais, sabe? Aquelas provas que conseguem ligar um suspeito a um crime de forma indiscutível. E isso, em alguns casos, é ainda mais crítico. Isso acontece principalmente em crimes que rolam às escondidas, como os crimes sexuais, por exemplo. Muitas vezes, os autores são criminosos em série, que fazem várias vítimas, o que torna a identificação deles uma prioridade absoluta. Sem as provas tradicionais, o que sobra é um sentimento de impunidade, que tem um impacto devastador na sociedade. E aí, para tentar responder a esse desafio, surge uma ferramenta poderosíssima e, ao mesmo tempo, super controversa: a coleta obrigatória de material genético. Mas se liga só no alcance dessa lei. A regra não vale só para quem já foi condenado, não. Ela também vale para quem está só sendo investigado, em prisão provisória e que, perante a lei, ainda é inocente. É exatamente aqui que a polêmica toda começa, que o bicho pega. Tá, mas como é que isso funciona na prática? O processo, na teoria, é bem simples, pensado em 3 etapas. Primeiro, o DNA coletado da pessoa, com uma técnica que não causa dor. Logo depois, o perfil genético dela, que é único, é analisado e vai parar num banco de dados nacional. E por fim, vem a mágica. Esse perfil pode ser comparado com qualquer vestígio de DNA encontrado em cenas de crimes, tanto do passado quanto do futuro. Isso ajuda a criar uma verdadeira teia de inteligência para a perícia. E é nesse ponto que a coisa vira um verdadeiro cabo de guerra jurídico. De um lado, você tem o poder do Estado de investigar e proteger a sociedade. E do outro você tem os direitos sagrados de cada indivíduo. O conflito é claríssimo. De um lado da balança a gente bota a segurança pública, a promessa de resolver crimes graves, de proteger futuras vítimas e de dar mais eficiência para o trabalho da polícia. Do outro lado, a gente tem direitos fundamentais, a presunção de inocência e o principal de todos, o direito de ninguém ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. E bem no coração dessa discussão toda, tem um princípio em latim com um nome complicado, mas um significado bem simples. Nemo tenetur sed tedere. Sabe o que isso quer dizer? Basicamente que ninguém é obrigado a se autoincriminar. O Estado não pode forçar uma pessoa a ajudar na sua própria condenação. Isso é um dos pilares da nossa justiça. E isso nos leva direto para a pergunta de $1 milhão. A questão que nossos tribunais superiores precisam responder. Forçar alguém a entregar o próprio material genético, que pode acabar incriminando essa pessoa lá na frente, fere ou não essa garantia fundamental? E aí? Bom, com uma briga de gigantes como essa, a palavra final sobre como interpretar a lei e a Constituição fica com os tribunais superiores. São eles que têm a responsabilidade de desenhar o mapa desse novo território jurídico. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já deu uma olhada numa parte desse problema. O tribunal entendeu o seguinte: para quem já foi condenado em definitivo, ou seja, não cabe mais recurso, a coleta de DNA é constitucional sim. A lógica é que a culpa daquela pessoa já foi provada por outros meios. O DNA vai servir só para investigações futuras e não para o caso que ela já foi condenada. Mas a grande dúvida continua no ar. E os investigados? Alguém que está em prisão provisória é, por lei, inocente até que se prove o contrário, certo? É por isso que forçar a coleta de DNA nessa fase é tão, mas tão controverso. É aqui que o debate jurídico ferve de verdade. A resposta final para essa questão está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, o STF. Um caso específico, com o que eles chamam de repercussão geral, vai definir as regras do jogo para o país inteiro. Isso quer dizer que o STF decidir não vai valer só para esse processo, mas vai selar o futuro do uso de provas genéticas no Brasil. Agora, vamos para a reta final para entender como essa decisão pode impactar não só o futuro da prova genética, mas da própria investigação criminal como um todo. Olha, a dica de ouro para entender a decisão do STF é a seguinte: não vai ser um simples pode ou não pode. Vai ser um exercício complexo de ponderação, de colocar os dois lados na balança e ver qual deles pesa mais naquele momento.
No fundo, a pergunta que o Supremo vai ter que responder é esta: o ganho que a gente tem na eficiência da investigação de crimes graves justifica limitar um direito tão fundamental? Em outras palavras, a segurança vale o sacrifício de uma liberdade individual tão importante? A resposta para isso vai definir os limites do poder do Estado por décadas. E a gente termina com uma reflexão que vai muito além do caso do DNA. A tecnologia não para de avançar, não é? Ela nos dá ferramentas cada vez mais incríveis para buscar a verdade e a justiça. Mas a cada nova ferramenta, a cada novo passo, a gente é forçado a perguntar até onde a gente pode ir. Qual é o limite que não devemos cruzar para proteger as liberdades que definem a nossa sociedade? A resposta, como a gente pode ver, está sendo construída agora mesmo.